Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da carta de São Paulo aos Romanos. E aqui nesse capítulo nós vamos aprender que Paulo ele vai usar o exemplo de Abraão para nos mostrar que a justificação sempre ela foi pela fé e não pelas obras da lei, tá ok? Mas antes da gente iniciarmos o nosso estudo, eu peço encarecidamente, meus irmãos, já se inscrevam aqui no canal e ative o sininho para acompanhar todos os estudos, meus irmãos, bíblicos, capítulo por capítulo, tá ok? Já deixou o seu like? Se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora para o estudo. E vamos começar na carta de Romanos, capítulo 4, dos versículos do 1 até o 8, onde nós vamos ver aqui que Abraão, ele é justificado pela fé, tá ok? Dos versículos do 1 ao 8. Vamos ler e logo em seguida nós vamos meditarmos, tá ok? Versículos de 1 ao 8, que diz o seguinte: Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Meus irmãos, nesses primeiros versículos, nós vemos aqui que Paulo, ele recorda que Abraão foi considerado justo, não por obras que Abraão fez, mas sim porque Abraão, ele confiou em Deus. E a justiça, meus irmãos, aqui, ela vem pela fé, e não por mérito humano ou esforço humano, não, mas sim pela fé. É por isso que a justiça, ela vai vir sempre pela fé, e não por o esforço humano. E até Davi, aqui, ele falou da felicidade, meus irmãos, daquele a quem Deus, ele perdoa os pecados. E essa palavra nos ensina o seguinte, que a fé verdadeira de uma pessoa é confiar em Deus mesmo sem ver tudo acontecer. É isso que é uma fé verdadeira. É a pessoa que confia em Deus mesmo sem ver nada acontecendo, mas a pessoa crê, ter fé em Deus. Isso é uma fé verdadeira. E para nossa realidade, esse versículo aqui, esses primeiros versículos, nos mostram o seguinte, que a nossa salvação e bênçãos que a gente recebe, que teremos, não vem por o nosso merecimento, mas pela confiança no Senhor nosso Deus. É isso que vem a nossa salvação. É isso, meus irmãos, pela fé no Senhor, pela confiança em Deus, e não por nossos méritos aqui nesse mundo. Por isso que precisamos aprender a descansar nas promessas de Deus,
sempre confiando que Ele tem sempre o melhor para a gente. Termos fé nele, que assim nós seremos aceitos por Deus. É pela fé e não por méritos humanos. Tá ok, meus irmãos? Vamos agora, nesses próximos versículos do 9 até o 17, ver que essa promessa é para todos. Não é para qualquer pessoa, uma, duas, não. É para todos essa promessa. Vamos ver agora dos versículos do 9 até o 17. Vamos ver aí. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Que palavra, meus irmãos! Vamos entender aqui a promessa. Paulo, ele ensina nesse versículo aqui que Abraão, ele foi justificado antes da circuncisão, mostrando que a fé, ela vem primeiro. A fé, ela vem em primeiro lugar. Assim, Abraão, ele é o pai de todos os que têm fé, sejam judeus ou não. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele foi aceito por Deus por meio da sua fé. Por isso que Abraão é o pai espiritual de todos nós. Por isso que ele é o pai de todos, né, os que têm fé, mesmo que sejam judeus ou as pessoas que não sejam judeus. Todos. E a promessa aqui nos mostra que não vem pela lei, mas pela fé. A promessa vem pela fé e não pela lei, para que seja dom de graça. Por isso tudo, meus irmãos, é por meio da fé, não por meio da lei, mas pela fé. Tá ok? E aqui aprendemos que Deus, ele não exclui ninguém.
que crê. Sua promessa é universal, é para todos. Não é somente para as pessoas que creem em Deus, não. É para aqueles que também não creem. É para todos essa promessa. A salvação é para todos. E para a nossa realidade, esse versículo aqui nos mostra o seguinte, que não importa a nossa origem, a nossa cor, a nossa raça, o nosso passado, não importa, nada disso. Se temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, somos parte dessa promessa aqui. Se nós tivermos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, independente da raça, passado, cor, se nós tivermos fé, nós fazemos parte dessa promessa de Deus. Tá ok? E agora, vamos para os próximos versículos, do 18 até o 25, onde vamos ver aqui a fé de Abraão, nesses próximos versículos. Tá ok? Dos versículos do 18 até o 25, onde diz o seguinte: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras Sagradas, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a sua fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, nós vamos aprender que o quê? Que Abraão, ele acreditou em Deus, ele teve fé em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Mas Abraão, ele teve fé. E ele já era idoso, ele tinha mais de 100 anos, quase 100 anos ele tinha. E aí, mesmo ele vendo tudo, aquelas perseguições, aqueles problemas, ele nunca duvidou de Deus. Sempre ele manteve a sua fé firme em nosso Senhor Todo-Poderoso. Pois já era idoso e Sara, sua mulher, era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas lembrando, pessoal, para Deus nada é impossível. Por isso que Abraão, ele não duvidou da promessa. Mas ele fez o seguinte: ele se fortaleceu pela fé, certo de que Deus, ele cumpriria o que havia prometido. Simplesmente ele confiou em Deus, ele depositou a sua fé total em Deus e nunca duvidou. E essa mesma fé de Abraão, que é o pai da fé, que aprendemos, essa mesma fé dele é exemplo para nós hoje. É exemplo, porque também nós somos justificados a crer naquele que ressuscitou, que é Jesus Cristo, dentre os mortos. Essa mesma fé é exemplo para nós, meus irmãos. Nós temos que ter essa fé que Abraão teve, de não duvidar, de não reclamar, mas simplesmente de confiar nessa promessa de Deus. Tá ok? Porque nós também seremos justificados. E ao crer naquele que Deus ressuscitou, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesses últimos versículos aprendemos o seguinte, que a fé verdadeira, ela acredita no impossível, mesmo quando tudo esteja caindo na nossa vida. Mas a fé verdadeira é essa, que acredita que Deus,
Ele vai nos dar essa promessa. Isso é uma fé verdadeira. Porque confia, a pessoa está confiando na fidelidade de Deus. Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, duvidar. Porque Abraão não duvidou em nenhum momento. Nós temos simplesmente que confiar, depositar nossa fé em Deus, crer nessa promessa. E para nossa realidade, esses últimos versículos nos mostram o seguinte, que quando tudo parecer perdido na nossa vida, precisamos olhar para o exemplo de Abraão. Olhar para Abraão. Imitar Abraão. Simplesmente, pessoal, crer, simplesmente crer que Deus, Ele é fiel para realizar aquilo que Ele prometeu. É ter fé em Deus, meus irmãos. É a fé. Por isso que a nossa salvação vai vir por meio da nossa fé em Cristo Jesus. E não por nossas obras, mas pela nossa fé. Por quê? A pessoa que crê sem duvidar, essa pessoa, ela tem uma fé verdadeira. É a que crê sem duvidar. Tá ok? E nesses últimos versículos aqui, nesse capítulo 4, aprendemos o seguinte, que Abraão, ele foi justificado pela fé e não pelas obras, que a nossa salvação vem por meio da fé e não por nossas obras. Aprendemos também que a promessa de Deus é para todos, todas as pessoas que creem. Não é apenas para um grupo específico ou para outra pessoa, não. É para todos. A promessa de Deus é para todos que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos também que a fé verdadeira, ela acredita, mesmo contra toda a esperança, confiando que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Tá ok, meus irmãos? Foi isso o que aprendemos nesse capítulo 4. E antes de finalizarmos, tá? Se esse estudo, meu irmão, minha irmã, edificou a sua vida e está edificando a sua vida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque, fazendo isso, o YouTube vai recomendar para outras pessoas e aí nós vamos alcançar mais pessoas para Jesus. Por isso que seu like e sua inscrição é muito importante. E também, meu irmão, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, tá? Para que mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus comecem a conhecer, tá ok? Por isso, compartilhe esse vídeo, tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, nos veremos no próximo capítulo. Até lá!